Meus irmãos, paz do Senhor, eu sou pastor Afrânio Félix, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasília, presidida pelo pastor Osival Xavier. A razão da nossa vinda aqui, de uma forma muito simples, é trazer uma mensagem de Deus ao teu coração e acreditando assim que Deus falará de uma forma poderosa acerca de várias questões da sua vida. Resposta para todas as situações que vivemos, que já estivemos, que já vivenciamos, estão centralizadas nas Escrituras Sagradas, que é a única regra de fé e prática para nós, os cristãos. Eu quero ler um texto com os irmãos que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo de número 5, um texto bastante conhecido, um texto muito simples, mas que fala de forma categórica aos nossos corações. Capítulo 5 e verso 1 está escrito assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 pórticos. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse a ele: Como você não tem ninguém que te ajude, e sempre alguém desce no tanque antes que você, eu estou dizendo para você: levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus queridos irmãos, esse texto, se observarmos ele de uma forma bastante clara e sugestiva, que a nossa própria língua portuguesa já nos sugere, nós vamos encontrar uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Mas eu quero convidar você a que em pouco tempo possamos fazer uma análise exegética desses versículos e extrair de dentro desse texto algo para a nossa compreensão e para o nosso elevo espiritual. A palavra Betesda, na verdade, significa casa de misericórdia. Mas o cerne, a introdução desse texto, não é na verdade esta casa, mas ele inicia-se com a expressão depois disso. Em outra tradução, depois dessas coisas, ou passadas essas coisas, ou depois que vivida essas coisas, estava acontecendo uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. O próprio versículo 1 já nos sugere uma ideia de que não haverá situação alguma que permanecerá para sempre, mas que sempre haverá uma outra situação pós essa. A expressão depois disso, ou depois dessas coisas, ou passar dessas coisas, nos sugere a ideia de que, por pior que seja a situação que possamos estar enfrentando, sempre haverá um depois de Deus na nossa vida. Mas o interessante é que existe aqui um contraste paradoxal nesse texto, que enquanto acontecia em Jerusalém uma festa entre os judeus, em contrapartida ali também em Jerusalém, junto ao tanque chamado Betesda, havia uma multidão de pessoas. E o texto descreve a situação dessas pessoas. Eram pessoas que se encontravam enfermas, acometidas pelas mais múltiplas situações de enfermidade, cegos, coxos e paralíticos, que estavam esperando o movimento das águas. A expressão esperar em nossa língua portuguesa nos sugere a ideia de deter-se em um determinado lugar, em uma determinada situação. Mas se fizermos uma exegese da palavra esperando no texto grego, a palavra esperando no texto original é procurar.
Então o texto está nos sugerindo uma ideia de que quando esperamos em Deus, estamos indo à procura dele. E procurar significa ir em busca de alguém. Talvez possa parecer que você esteja vivendo uma situação que você espera e nada aconteça. Mas na verdade essa espera, ela está resultando na sua vida, mesmo que você não perceba, em uma procura. E todos aqueles que procuram, irmão, a esse Deus, pode ter certeza que vão encontrá-lo. Mas muito bem, o versículo 4 vem nos dizendo que acontecia que de tempo em tempo descia um anjo e agitava as águas. Nos lembramos aqui da palavra do profeta João Batista, que diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado poder. E era justamente de lá que descia esse anjo, irmão, e acontecia um milagre sobrenatural, era algo místico, que está acima da compreensão humana, porque o tanque estava lá, a água estava lá, mas era uma água comum. Mas uma vez que esse anjo descia e tocava nessa água, ela obtinha um poder miraculoso de cura. E o primeiro que ali entrava, o primeiro que ali descia, o primeiro que travava um contato com essa água, ele era curado completamente, ele sarava de qualquer enfermidade que fosse. Entendemos aqui que o texto está nos sugerindo uma ideia, que quando o mundo espiritual, sobrenatural, entra em ação neste mundo físico, material, limitado, as coisas mudam completamente, irmão. E eu quero liberar esta palavra de Deus na tua vida, que nesse dia algo está descendo dos céus, ordenado pelo Senhor, que vai tocar nesse mundo material e as coisas vão acontecer. Mas a Bíblia diz que esse anjo descia em certo tempo, e a palavra tempo, se fizermos aqui uma exegese, para extrair o seu significado original, significa medida justa, porque a lei limitava o homem, ela revelava a incapacidade do homem. Então ele descia de tempo em tempo e manifestava ali um poder miraculoso naquelas águas, ou seja, o poder miraculoso daquelas águas alcançava apenas uma única pessoa. E aquele homem estava já há 38 anos naquela situação. O versículo 5 nos revela isso. E estava ali um homem que havia 38 anos. A palavra havia, se fizermos uma exegese dela, significa posse de ter em próprias mãos. Ou seja, por 38 anos. A única coisa que aquele homem tinha em suas mãos eram vexames, situações vergonhosas, humilhatórias. Era uma situação de abandono e de menosprezo. Mas o versículo de número 6 nos revela que Jesus chegou ali naquele tanque. A palavra Betesda, como eu já vos disse, significa casa de misericórdia, irmãos. Então significava que de tempo em tempo a porta desta casa se abria e a misericórdia de Deus se manifestava, mas alcançava apenas uma única pessoa. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam completamente. A Bíblia diz: e Jesus, vendo este, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, se repete aqui novamente o verbo tempo do versículo 4, só que gramaticalmente no texto original tem um outro sentido. Porque no versículo 4 aqui a palavra tempo é medida justa, mas a palavra tempo já aqui no versículo 6 é oportunidade individual. Porque quando Jesus chega, ele chega no meio da multidão. E agora não mais virá apenas uma medida para beneficiar alguém particular, mas virá uma oportunidade individual. Ainda que individual, mas totalmente diferente dessa medida justa que se manifestava de tempo em tempo. Essa medida justa revelava a incapacidade do homem de alcançar algo. Mas aqui no versículo 6, essa oportunidade individual vem para revelar que aquilo que a lei não podia fazer, Jesus podia fazer. E eu venho aqui nesse dia trazer essa palavra para você e dizer que uma oportunidade individual está sendo aberta para a sua vida, aonde o Senhor vai te alcançar, aonde o Senhor vai te favorecer. Se alcançarmos aqui e meditarmos no versículo 6, quando Jesus pergunta se esse homem quer
qualificação. Ele diz: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. A palavra coloque aqui no texto original, fazendo uma exegese, é impulsionar. Ele estava dizendo: eu não tenho ninguém que me impulsione a alcançar o meu milagre. Mas então o verso 6, Jesus chega dando uma oportunidade individual e impulsionando esse homem para fora de uma situação de vergonha e levando a ele a alcançar um milagre que durante toda a sua vida ele não alcançou. Eu deixo essa palavra profética de Deus para a sua vida, que o Senhor Jesus está te impulsionando para fora dessa situação nesse momento, e você vai alcançar um grande milagre por meio desta oportunidade individual que Jesus está lhe dando. Senhor, eu quero orar agora com os meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento, que estão tendo a oportunidade de ouvir esse vídeo, de ouvir esta simples mensagem aqui. Traga, Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética, que hoje é o dia que aquilo que a multidão não pôde fazer, que aquilo que os parentes não conseguiram fazer, que aquilo, meu Pai, que os seres celestes não puderam fazer, que os milagres que haviam no tanque não puderam fazer, o Senhor está chegando nesse dia para dar uma oportunidade individual e impulsionar alguém para fora de uma situação. E profetizo ainda que a mesma multidão que não fez nada para ajudar esse meu irmão, será essa mesma multidão que verá ele ficar de pé e verá ele levantar a cama que durante 38 anos carregou ele, mas a situação foi invertida. Aquilo que tinha poder sobre a vida dele, agora ele terá poder, ele irá andar no meio da multidão para a glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Passou 8 segundos, 13 segundos.